Neste exato momento, o seu relógio está mentindo para você. Não por metáfora, nem por exagero, de forma física, mensurável e inevitável. Se você estivesse agora dentro de um satélite em órbita da Terra, estaria envelhecendo em um ritmo diferente do de alguém parado no chão. Pouco, quase imperceptível, mas real. Essa simples verdade já é suficiente para destruir tudo o que você acredita sobre o tempo. Durante séculos, fomos ensinados que o tempo é um fluxo estável, um rio invisível que corre da mesma forma para todos os seres do universo. Para você, para um avião cruzando o céu, para uma estrela morrendo a milhões de anos-luz. Essa ideia parece confortável, intuitiva, quase sagrada, mas ela está errada, profundamente errada. O tempo não é rígido, ele pode se esticar, pode se comprimir, pode desacelerar, e em condições extremas pode quase parar. Isso não é filosofia, nem ficção científica, é física. E está acontecendo agora, enquanto você escuta estas palavras. Imagine envelhecer mais devagar do que seu próprio irmão gêmeo apenas porque você se moveu mais rápido pelo espaço. Imagine um universo onde passado, presente e futuro coexistem ao mesmo tempo, como páginas de um livro que já foi escrito por completo. Nada realmente passa, tudo simplesmente está. Essa ideia soa absurda, porque o cérebro humano não foi feito para aceitá-la. Mas a realidade não tem qualquer compromisso com a nossa intuição. Por muito tempo, a humanidade acreditou viver em um universo perfeitamente organizado, previsível, regido por um tempo universal que marcava o mesmo agora para todos. Até que um homem comum decidiu fazer a pergunta errada. Uma pergunta simples demais, infantil demais, e exatamente por isso, perigosa demais. Estamos prestes a entrar na mente de Albert Einstein. O homem que não apenas estudou o universo, mas provou que a nossa percepção da existência é uma construção frágil, conveniente e enganosa. O ano era 1905. Einstein tinha apenas 26 anos. Não era um gênio consagrado. Não dava aulas em universidades famosas. Não tinha laboratório, alunos ou prestígio. Era apenas um funcionário técnico em um escritório de patentes em Berna, na Suíça, analisando invenções que o mundo esqueceria rapidamente. Mas enquanto seus olhos percorriam máquinas irrelevantes, sua mente desmontava o próprio universo. Ele se fazia uma pergunta aparentemente ingênua. O que aconteceria se eu pudesse viajar montado em um raio de luz? Para a física da época, baseada nas ideias de Isaac Newton, essa pergunta não fazia sentido. O tempo era absoluto, um pano de fundo rígido onde todos os eventos aconteciam da mesma forma. Mas Einstein percebeu algo profundamente perturbador. Se a velocidade da luz é sempre a mesma, não importa o quão rápido você se mova, então algo precisa ceder para que o universo continue coerente. E esse algo não é o espaço, é o tempo. Esse pensamento não quebrou apenas equações, ele destruiu o senso comum. Naquele mesmo ano, Einstein publicou 4 artigos que mudariam para sempre a história da ciência, um período que ficaria conhecido como o Ano Miraculoso. Ele explicou o efeito fotoelétrico, confirmou a existência física dos átomos e apresentou a teoria da relatividade especial. Foi ali que nasceu a famosa fórmula da energia. E é igual a mc ao quadrado, uma frase matemática simples que escondia uma verdade desconfortável. Matéria e energia são duas faces da mesma realidade. Mas o impacto real não estava apenas na equação. Estava em uma consequência quase invisível. Einstein havia destruído a simultaneidade. 2 eventos que parecem acontecer ao mesmo tempo para você podem não acontecer ao mesmo tempo para outra pessoa em movimento diferente. O agora deixou de ser universal. O presente começou a se dissolver. Ainda assim, Einstein sentia que algo não estava completo. O tempo havia sido desmontado, mas a gravidade continuava sendo tratada como uma força invisível puxando objetos. Essa explicação não o satisfazia. Ele sabia que ainda não tinha ido longe o suficiente. E ele sabia disso com clareza inquietante. Durante quase 10 anos, Einstein lutou contra a matemática, contra o cansaço extremo e contra a própria sanidade. Até que, em 1915, ele apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral. Foi nesse momento que o universo deixou de ser um palco fixo e se tornou algo muito mais estranho, um tecido. Imagine o espaço e o tempo fundidos em uma única estrutura, o espaço-tempo, como um grande lençol elástico esticado. Quando você coloca uma massa muito grande sobre esse tecido, como uma estrela ou um planeta, ele se curva. Uma massa menor, como um planeta ou um satélite, não é puxada por uma força invisível. Ela simplesmente segue as curvas desse tecido. A gravidade, segundo Einstein, não é uma força, é a própria geometria do universo. Essa curvatura do espaço-tempo explica por que os planetas orbitam o Sol e por que a Lua orbita a Terra. Mas ela revela algo ainda mais perturbador. Se o espaço se curva, o tempo também se curva. Próximo a objetos muito massivos, o tempo passa mais devagar. A gravidade não afeta apenas o movimento, ela afeta o envelhecimento. Foi aí que surgiu um dos conceitos mais fascinantes da física moderna: a dilatação do tempo.
Quanto mais rápido você se move pelo espaço, mais devagar você se move pelo tempo. E quanto mais intensa é a gravidade ao seu redor, mais lentamente o tempo flui para você. Isso não é abstração, é medição precisa. Esse efeito fica claro no chamado paradoxo dos gêmeos. Imagine dois irmãos idênticos. Um deles entra em uma nave espacial que viaja a velocidades próximas à da luz, enquanto o outro permanece na Terra. Para o gêmeo viajante, a jornada dura apenas alguns anos. Para o irmão que ficou, décadas se passam. Quando eles se reencontram, um está jovem e o outro envelhecido. Não porque o primeiro enganou o tempo, mas porque o tempo realmente passou de forma diferente para cada um. Essas ideias pareciam loucura no início. Einstein precisava de uma prova observável, e ela veio de um lugar inesperado. Em maio de 1919, durante um eclipse solar total observado em Sobral, no Ceará, astrônomos mediram o desvio da luz das estrelas causado pela gravidade do Sol. O espaço estava curvo. A luz fazia curvas. Einstein estava certo. Da noite para o dia, o antigo funcionário de patentes se tornou a maior celebridade científica do planeta. Mas poucas pessoas perceberam a consequência mais íntima dessa descoberta. O tempo não passa da mesma forma para todos. Ele depende de onde você está e de como você se move. É por isso que seu mundo moderno não entra em colapso. Os satélites de GPS, orbitando a Terra a milhares de quilômetros de altitude, experimentam menos gravidade e altas velocidades. Seus relógios adiantam microsegundos todos os dias. Se esses efeitos não fossem corrigidos usando as equações de Einstein, seu celular erraria quilômetros em poucas horas. Você vive dentro da relatividade, mesmo sem perceber. Enquanto explicava o funcionamento do cosmos em escalas gigantescas, Einstein se via atormentado pelo mundo do infinitamente pequeno. A física quântica sugeria um universo governado pela probabilidade e pela incerteza. Ele rejeitava essa ideia. Dizia que Deus não joga dados com o universo. Buscava uma ordem final, uma teoria completa. Nunca a encontrou. O destino, porém, reservava um dilema moral devastador. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, Einstein, judeu e pacifista, passou a ser perseguido, seus livros foram queimados, seu nome virou alvo de ataques políticos e ele foi forçado a fugir da Alemanha. Nos Estados Unidos, viveu sob vigilância constante, temendo que suas ideias fossem usadas para fins destrutivos. Em 1939, ao saber que cientistas alemães trabalhavam na fissão do átomo, Einstein assinou uma carta alertando o presidente Franklin Roosevelt sobre o risco de uma nova arma. Essa carta ajudou a dar início ao Projeto Manhattan. Embora nunca tenha participado diretamente da construção da bomba e tenha sido mantido afastado por questões de segurança, sua equação E é igual a mc² era o alicerce teórico por trás da energia nuclear. O projeto foi conduzido em um clima de urgência, medo e segredo absoluto. Cientistas trabalhavam isolados, pressionados pela possibilidade de que a Alemanha chegasse primeiro. Quando as bombas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, Einstein carregou o peso dessa consequência pelo resto da vida. Mais tarde, diria que assinar aquela carta foi o maior erro que já cometeu. Einstein morreu em 1955, pedindo para ser cremado, temendo se tornar um objeto de culto. Seu desejo não foi totalmente respeitado. Seu cérebro foi removido sem permissão, estudado, dividido em partes. Procuravam o segredo físico da genialidade. Não encontraram, porque o gênio de Einstein nunca esteve na matéria, mas na coragem de questionar o óbvio. Se o tempo é realmente uma dimensão onde passado, presente e futuro coexistem, talvez Einstein ainda esteja lá, em algum ponto do espaço-tempo, observando o universo que ele ajudou a revelar. Ele nos mostrou que o tempo não é uma prisão, mas uma estrada curva que ainda estamos aprendendo a percorrer. Se você chegou até aqui, sua percepção do tempo já não é a mesma. Inscreva-se no canal e diga nos comentários o que mudou para você.